11 horas 7 minutos, um ótimo dia para você ligado mais uma vez aqui no Lance Esportivo pela Bitcom TV nesta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Fernando Levinski e estaremos juntos até 5 para meio-dia atualizando destaques do esporte no estado, no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo no nosso Facebook da Bitcom TV, também ao vivo pelo bitcomtv.com.br, nosso canal no YouTube. Eu te convido e refaço sempre esse convite. Entra lá, assina nosso canal e assim você fica muito bem atualizado de quando começam os programas aqui da nossa grade da Bitcom TV, o Lance Esportivo, o Bitcom Bom Dia, o Meio-Dia, enfim, uma infinidade de programas aí para te deixar muito bem atualizado do que é importante, do que é interessante. Agradeço demais e vamos juntos nessa terça-feira de um tempo um pouco mais estável na comparação dos últimos dias, atualizando a temperatura em Caxias do Sul nesse momento. O termômetro diz que fazem agradáveis 15 graus e a umidade relativa do ar é de 87%. A máxima esperada para hoje é de 17 graus e uma mínima de 9. E devemos ter um tempo mais firme, mais estável, pelo menos até o próximo sábado, com elevações da temperatura. Já a partir de amanhã, a máxima chega no sábado, 28 graus a máxima, 17 a mínima, mas a instabilidade, chuvas fortes devem voltar a partir do domingo, segunda e terça-feira. Interaja, participe conosco, mande seu recado na live do Facebook, seu comentário, sua sugestão, enfim, você ajuda a participar, a construir a programação comigo e aqui com o Ivan Sgaraboto. Bom dia, Ivan, tudo bem? Bom dia, tudo certo, tudo ok nessa bela terça-feira com 15 graus em Caxias do Sul. Que maravilha! Que maravilha, trazendo um mínimo de estabilidade do tempo, né? Porque padecíamos aí das alterações, hora muito frio, hora muito quente, hora muita chuva, hora muito sol, e assim nós vamos pasteurizando aos poucos. O que me assustou é que parece que domingo vai chover. É o que mostrava aqui, deixa eu ver aqui, domingo. Eu espero que isso mude. Domingo não só chuva, como muita chuva, chuvas com trovoadas é o que diz a previsão do tempo. Tomara que a partir do meio-dia. Eu quero correr a seco. Tem corrida, né, no domingo, aí, uma corrida que movimenta aí Caxias do Sul, mas pelo visto vai ser Tem abaixo. apenas um morrão para subir, mas vamos lá. Mas vamos lá. E o que nós temos de destaque, Ivan, das últimas horas? São destaques do lance esportivo, o Internacional que anunciou Zé Ricardo como novo comandante técnico da equipe colorada para a sequência da temporada 2019. Ele terá a companhia do auxiliar Kleber dos Santos. O contrato se estende até dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, até este ano. A apresentação oficial ocorre nesta terça-feira, após treinamento no estádio Beira Rio. Ricardo Coubalcini passa a integrar a comissão técnica permanente do clube como auxiliar técnico. O Zé Ricardo, na carreira, começou em 2016 e treinou 4 clubes: Flamengo, Vasco, Botafogo e Fortaleza. São 187 jogos, com 88 vitórias, 51 empates e 48 derrotas, com 56% de aproveitamento, com 276 gols marcados e 204 sofridos, e foi campeão do Campeonato Carioca. Assusta. Campeonato pelo qual? Flamengo. Pelo Flamengo, exatamente. Pelo Flamengo. Ele já é uma ficha conhecida do torcedor carioca, né? Sim. E teve como último... Só não treinou o Flu? Só não treinou o Fluminense. A última passagem dele foi pelo Fortaleza ali, que antecedeu o Rogério Ceni. Entre a primeira e a segunda passagem do Rogério, né? Ele já saiu há um mês. Ele esteve no Fortaleza, foi o último trabalho dele. Pegou muita gente de surpresa. Acho e que ele treinou o Juventude Botafogo. Treinou o Botafogo no jogo contra o Juventude. Pela Copa do Brasil. É verdade. Teve essa E eu me lembrei disso hoje assistindo o Hora 1 às 4 da manhã na Globo. Perdeu o sono, Ivan Sgaraboto? Perdeu o sono. Porque o cara que assiste Hora 1 ou tem que trabalhar às 5 ou o cara perdeu o sono. Perdi o sono e então mostraram as imagens do Zé Ricardo treinando o Botafogo contra o Juventude. Falei, aquele estádio eu conheço. E era do Juventude, o Jacone. É isso aí. Bom, vamos ver o que... E impressionante que a torcida do Inter, pelo que eu percebo, é contra o Zé Ricardo. Eu vi... Posso estar enganado, mas eu vejo uma rejeição contra o Zé Ricardo.
Eu vi que não agradou. De fato, não agradou e, bom, agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. Nunca se fala, mas sempre é engraçado isso. Nunca se fala os moldes dos contratos, Sim. quanto se ganha, quais as circunstâncias, mas sempre se vaza. Então vamos aguardar, porque mais cedo ou mais tarde vem aí à tona os detalhes desse contrato tampão do Zé Ricardo, né? Que aceitou esse desafio de treinar o Inter aí. Vai lá, acho que talvez a 15 de dezembro, se muito, Sim. quando deve terminar o Campeonato Brasileiro. E, claro, o Internacional obviamente não admite, mas vem Ricardo Cudê a partir de janeiro. Ou Luxemburgo também. Eduardo Cudê, não Ricardo Cudê. O Cudê ou o Luxemburgo. Se fala no Luxemburgo. Está sendo cogitado. Mas honestamente eu não acredito assim que venha Vanderlei Luxemburgo. Mas bom, eu também não acreditava que Zé Ricardo aparecesse. E apareceu e vai ser apresentado, acho que no final da manhã, mais perto do meio-dia ou no início da tarde, depois do treinamento. Dezembro vai dizer exatamente quem vai ser o treinador do Internacional. Muito se fala Eduardo Cudê, é a tendência, mas se fala em Vanderlei Luxemburgo, bom, vamos ter que aguardar. Até porque falaram que já tinha um pré-contrato assinado com o Cudê, né? Tem essa... Dizem que tem esse pré-contrato. Seria uma carta de preferência de contratação, né? Que chique. A diretoria do Inter já veio a público desmentir que não existe isso, mas obviamente eles sempre negam, eles sempre vão negar e que isso não é uma verdade. Mas, bom, é o que dizem e de novo, né, vamos ter que aguardar dezembro para saber exatamente o que é que foi feito ou o que é que está sendo feito para planejar o treinador do Inter para 2020. E lembrando que o Zé Ricardo terá 11 jogos pela frente. Serão 5 jogos no Beira-Rio e 6 fora. O primeiro confronto é contra o Bahia fora, depois o Atlético Paranaense em casa, Grêmio e Ceará fora, Fluminense em casa, Corinthians fora, Fortaleza, Goiás em casa, Botafogo e São Paulo fora e encerra contra o Atlético Mineiro. É isso aí. É difícil, hein? Não, com certeza. É uma sequência aí que... E é aquela, né? O torcedor do Inter, por mais que eu acho que está perdendo um pouco a expectativa, a esperança, mas o torcedor do Inter ainda espera que a vaga para a Libertadores do ano que vem esteja garantida, né? Tem que ter cuidado. Está em sexto ali com 42, tem que ter cuidado. Tem um colorado, um influenciador digital, é muito engraçado isso. Sueli Zotti, bom dia, amigo. Estou fazendo o almoço e acompanhando vocês. Valeu, Sueli. Obrigado pela audiência. Tem um influenciador... Que já morou em Caxias? Não é esse. Não é esse. Não, esse eu não sigo mais. Eu parei de seguir. Eu parei de seguir também, enfim. Um abraço, Baldaço. Ele se chama Nando Rocha. Ele é um jornalista de Gravataí, se eu não me engano, mas ele está fazendo um mestrado em Portugal. E ele criou uma teoria muito legal. Eu acho que até a gente vai bater um papo semana que vem por Skype. Ele criou uma teoria muito legal que o torcedor colorado não tem 3 dias de paz, assim. Se vê uma boa notícia, dá no máximo 3 dias, o estatuto do clube prevê que vem alguma tragédia, alguma catástrofe, assim. Então... vamos aguardar, mas é no mínimo muito questionável, como eu falava com o Kleber Grabowska semana passada. É impressionante, o Odair Hellmann, ele cai por causa de 3, talvez 4 resultados adversos, se demitiu sem planejamento algum, porque com todas as letras o presidente Marcelo Medeiros vai para entrevista coletiva e diz que, o Odair Hellmann foi demitido, eles sempre demitem com muita pompa e educação, agradecemos ao trabalho e não sei o quê, e a partir de agora o Internacional começa a buscar o perfil do seu treinador, ou seja, foi demitido no grito, na pressão da torcida, nas redes sociais, na pressão daquele torcedor que vai pro Beira-Rio torcer e, obviamente, se o resultado está adverso, vai pro Beira-Rio para criticar e para xingar. Então, visivelmente, a direção do Internacional fez essa demissão na base do abafa, na base do grito, e aí começaram de uma maneira muito atabalhoada a pensar o ano que vem. Parece muito despreparo do Internacional. É uma pena, assim, porque isso fica, pelo menos ao meu ver, assim, muito visível, assim, como foi feito a coisa atropelado. De uma maneira atropelada. Tem uma postagem do comentarista Cristiano de Oliveira, da Rádio Guaíba, sobre o apicanamento do Inter nas últimas temporadas. Tem muito a ver com os treinadores escolhidos, com Argel Fuchs,
Falcão, Celso Rotti, Lisca, Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira, Odair Hellmann e Zé Ricardo. Ou seja, esta lista passa uma clara mensagem ao mercado. E ele tem razão disso. Com certeza. Esses treinadores colorados estranhos, que são bem menores que o Internacional. O Inter é muito maior que esses treinadores. É aquela questão de... Eu de novo, assim, acho que desde que eu comecei a apresentar o programa aqui, lá se vão 3 meses e alguma coisa, começar a analisar de uma maneira mais crítica o que é feito e da maneira que é feito. E aí, pelo menos ao meu ver, os clubes brasileiros abandonam qualquer tipo de convicção de planejamento, né? Para onde o vento sopra também a convicção do cartola brasileiro. Até esse dia eu comentei do Atlético Mineiro, que tem 3 técnicos por temporada nas últimas 4. São 12 técnicos. Então, imagina, isso não é só praticamente o recomeço de um trabalho de futebol. Isso, e claro, é falado, mas eu acho que o torcedor pouco presta atenção. Isso é o endividamento do clube, porque raríssimas ocasiões isso não se torna uma rescisão milionária parcelada infinitas vezes. Imagina, até algum jornalista do Rio ou de Minas fez a divulgação da informação. O Rogério Ceni sai do Fortaleza, vai pro Cruzeiro, é demitido, ganha uma bolada de rescisão, e agora eu não vou lembrar o valor, e volta pro Fortaleza. Ou seja, pela inexperiência e pela falta de convicção do cartola brasileiro, dificilmente um treinador brasileiro de Série B e Série A, não vou dizer Série C porque eu acho que não é o caso, mas Série B e mais Série A, faz um pé de meia fantástico e maravilhoso com rescisões e falta de convicções, assim. Então é muito impressionante isso. E aí algumas pessoas criticam, algumas pessoas têm criticado, claro, cada vez menos, porque tá mostrando um bom trabalho, o Jorge Jesus, né? Sim. Porque foram buscar... E tem um jornalista que eu seguia, um jornalista da Fox Sports, um narrador, que quando o Flamengo contrata o Jorge Jesus, era um cara que, pelo menos para mim, era uma referência, e ele tem um comentário extremamente infeliz, vou analisar assim... porque o que ganhou o Jorge Jesus? Cara, o Jorge Jesus foi multicampeão na Europa. O campeonato português é uma... segunda linha dos campeonatos europeus, claro que é, mas ainda assim é importante, é de muita qualidade. E aí um outro jornalista também gaúcho, colega desse do Nando Rocha, que agora, se não me engano, é Fabrício Giacomelli o nome dele, fez uma linha no Twitter explicando a formação dos treinadores portugueses para que eles possam assumir times profissionais. Ou seja, hoje existem os cursos da CBF aqui que vira piada porque o Renato Gaúcho falta e diz que eu vou curtir minhas férias, ou porque tá lá o Lisca fazendo dancinha, vira piada. Cara, em Portugal os caras têm que fazer uma série de cursos profissionalismo densos e extensos para assumir um clube. Ou seja, se vier um cara aqui e que não seja o Internacional, que seja o Grêmio, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Sport, o português fulano de tal. Cara, o sujeito vem com um mínimo muito bom de preparo que dificilmente algum treinador brasileiro vai ter. Mas quantos técnicos brasileiros estão na Europa hoje? Não responde a tua pergunta? Poucos. E os poucos que passaram tiveram um sucesso muito mínimo, né? Felipão teve um sucesso considerável com a seleção portuguesa, ok. Mas depois foi pro Chelsea, foi engolido pelo vestiário. Vanderlei Luxemburgo foi fiasco no Real Madrid. Foi pro Real Madrid, foi engolido pelo vestiário. Há muitos anos atrás teve assim eu me lembro de uma onda de treinadores que foram para Portugal. Abel Braga foi para Portugal, teve um relativo sucesso. O Joel Santana chegou aí pra Europa? Não. Eu sei que ele treinou umas seleções. Ele passou pela África do Sul e tal, mas, por exemplo, o Joel Santana passou pela África do Sul, Sebastião Lazzaroni lá nos idos dos anos 90, numa seleção do Oriente Médio. Eu acho que o Lazzaroni passa também por alguma equipe de Portugal. Então, assim, de fato, esse trabalho aí, esse questionamento que tu faz, quantos técnicos brasileiros estão lá fora e fazendo sucesso, é impressionante, porque não tem assim isso mostra que o treinador brasileiro, pelo menos por enquanto, no meu entendimento, é feito para fazer sucesso no Brasil e olha lá, assim, olha lá e muito olha lá. Então
É impressionante, assim, mas claro, eu acho assim, não sei o que tu pensa, mas eu acho que essa reflexão vem sempre depois de um trauma, vem sempre depois de um problema. Foi depois do 7-1. Qual é o futebol brasileiro? Meu Deus, o Felipão não sei o quê. Então, assim, e aí quando tá tudo ok, ou minimamente ok, e a barca segue, não se fala nisso, né? Até acho que hoje existe muito preconceito ainda com técnico estrangeiro para treinar a seleção brasileira, para treinar o futebol brasileiro. Acho que há muito preconceito ainda sobre isso. E a qualidade, acho que a qualidade às vezes não é boa. Não, mas tem que ver, analisar os pontos, né, Nando? Com certeza. Um próximo destaque, para depois do intervalo, de Rodrigo Bueno, o comentarista do Fox Sports. Se o Grêmio eliminar o Flamengo, será uma das maiores façanhas da história do Grêmio. Maiores façanhas. Bom, talvez, Calma. cara. Não sei. Essas coisas levadas ao extremo, será a maior façanha ou a maior tragédia. Eu não concordo muito, assim. Eu acho que é muito pra lá ou muito pra cá. Eu acho demais, assim. Mas, enfim. E depois, independente do que aconteceu, vai se fazer a análise, né? Tipo, foi certo, não foi certo, era isso mesmo ou não era isso? E claro, aí esses formadores de opinião vão responder, ou às vezes nem respondem, simplesmente ignora e a vida segue, né? 11h23, vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais destaques neste final de manhã de terça-feira, atualizando a temperatura em Caxias do Sul, permanece em 15 graus, 85% é a umidade relativa do ar. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A comunidade se encontra na Casa do Povo. Há 127 anos, o Poder Legislativo contribui para o desenvolvimento de uma Caxias do Sul que não para de crescer. Aqui, atualmente, 23 vereadores representam mais de 500 mil habitantes. São homens e mulheres que, em conjunto com os servidores públicos, trabalham pelo progresso social e econômico da população. Até hoje, 266 parlamentares titulares passaram pela Câmara Municipal, além de vários suplentes. Na maior cidade do interior gaúcho, vigoram mais de 9.000 leis. São regramentos que fazem a nossa gente se organizar e viver melhor. Grande parte dessa legislação nasceu de projetos e debates travados em plenário. São discussões que marcam o dinamismo de um território multicultural construído por várias gerações. Uma Caxias do Sul da diversidade, do amor, das belas paisagens, da alegria, da cidade, do campo, do choro e das conquistas. São discussões que auxiliaram e seguem colaborando para que o município continue potente na indústria, no comércio, nos serviços, na pesquisa, na agricultura e na gastronomia. Se o parlamento municipal ajudou a protagonizar tantas vitórias, é porque na nossa cidade mora uma população dedicada, trabalhadora, empreendedora e que luta pelos seus sonhos. E ao comemorar 127 anos de história, o Poder Legislativo faz questão de agradecer a colaboração de todos os caxienses e visitantes. Por isso, os aplausos hoje são para você, que também faz parte do parlamento. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Casa da Comunidade. Onze horas 26 minutos, 11h26, de volta com o Lance Esportivo aqui pela Bitcom TV. Neste final de manhã de terça-feira, 22 de outubro de 2019. Atualizando a temperatura em Caxias do Sul, o termômetro meio maluco. Agora 20 graus é o que diz a previsão do tempo do senhor Google. A gente acredita nele, mas enfim...
Estamos em algo entre 15 e 20 graus, pelo menos é o que eu espero que esteja fazendo lá fora. Não chove nesse momento, já tivemos uma garoa um pouco mais leve pela manhã, mas nesse momento sem chuva aqui em Caxias do Sul. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook da Bitcom TV, também ao vivo no nosso site bitcomtv.com.br. Você também acompanha o Lance Esportivo no nosso canal no YouTube e a nossa programação você também tem informações no Twitter e Instagram, ou seja, multiplataformas para você se informar, acompanhar os programas que você gosta, seja o Lance Esportivo, Bitcom Meio Dia, o Bom Dia, Zona do Agrião, Rafaela Daros Entrevista, as Gurias de Quinta, enfim, você pode acompanhar a hora que quiser e onde estiver, porque todos os programas ficam salvos nas nossas plataformas, né, seu Ivan Esgaraboto? Isso mesmo, até hoje eu brinquei com o Corlate no Bom Dia, que ele divulgava 12 graus e divulgava 13. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, temperatura entre 12 e 13 graus. Faz a média, exatamente, 12, 13... 12,5. 12 graus e meio e era isso, né? Dando com o cancelamento do treino marcado para tarde de domingo, tendo em vista o atraso na saída da delegação gremista para o Rio de Janeiro, o grupo de jogadores realizou na tarde da segunda o primeiro trabalho em solo carioca, visando a grande decisão da próxima quarta-feira contra o Flamengo, às 9 horas e 30 minutos no Maracanã, 9h30 da noite, no jogo de volta pela semifinal da Libertadores. A primeira parte do treino foi com os portões fechados à imprensa. Quando o acesso foi permitido, o grupo participava de um trabalho técnico em campo reduzido e limite 3 toques na bola. Renato Gaúcho dividiu os atletas em 3 times com 8 jogadores que se enfrentavam alternadamente. Os outros 8 que estavam de fora também auxiliavam, podendo dar um toque quando a bola saía pelas laterais ou linha de fundo. Maicon e Jeromel não participavam dessa movimentação e Jean-Pierre apenas observava de fora brincando com a bola nos pés. E Luan não apareceu em campo. O Luan deve ficar fora, né? Será? O que se diz... claro, nessa coisa meio anos 90, assim, porque Jorge Jesus no confronto contra o Inter, na fase anterior, nas quartas, disse que o Gabigol estava fora e não concentrou e não sei o que, e apareceu no jogo. Né? Bom, se fala que o Luan tem a volta da fascite plantar, uma lesão que ele já teve esse ano, que já deixou ele afastado por algumas semanas, e seria o que estaria ocorrendo nesse momento. Mas tem uma informação que pelo menos impressiona, Ivan, a respeito do jogo de amanhã. É uma operação que a polícia carioca efetuou hoje pela manhã. Uma morte. 20 suspeitos que planejavam invadir o Maracanã no jogo Flamengo e Grêmio da Libertadores foram presos. A investigação monitorou redes sociais, detectou a movimentação de grupos que estão se preparando para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o estádio. O destaque do Globoesporte.com diz que a Polícia Civil do Rio prendeu na manhã de hoje pelo menos 20 suspeitos. Eles planejavam invadir o Maracanã amanhã à noite, quando acontece o jogo da volta entre Flamengo e Grêmio pela Copa Libertadores, a semifinal. A ação visa cumprir 27 mandados de prisão e 89 intimações do Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos para que os suspeitos não se aproximem do estádio nesta quarta. A investigação monitorou redes sociais e detectou a movimentação de grupos que estão se preparando para falsificar ingressos, roubar torcedores e invadir o estádio. Há áudios dos suspeitos desafiando as forças de segurança e conversas em que planejam esses ataques. Num dos grupos de troca de mensagens havia pelo menos 150 pessoas marcando local de encontro para cometer os crimes. De acordo com informações da polícia, todos os procurados são investigados por formação de quadrilha. Mais de 100 equipes da polícia dão apoio à ação. Os agentes cumprem mandados judiciais na capital, Baixada Fluminense, região dos Lagos, região Serrana e Grande Rio. O Batalhão Especial de Policiamento de Estádio irá reforçar o planejamento de segurança e terá efetivo de 800 policiais. O perímetro de segurança também foi estendido no entorno do estádio. Um passageiro de ônibus, ele foi baleado num dos locais onde os agentes cumpriam mandados. Foi na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Durante a ação, o passageiro de um ônibus que passava pela região foi baleado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As imagens feitas pelo Globocop mostraram homens armados com fuzis no interior da favela, no que seria uma base do tráfico de drogas da região. Ou seja, impressionante assim o tipo de preparo que eles estavam tentando fazer para
atrapalhar, invadir o jogo, assistir a partida de uma maneira absolutamente criminosa. É bandido? É bandido, com certeza. Vamos separar essa informação. Não são torcedores, são bandidos. A respeito daquela informação da preparação dos técnicos portugueses, o jornalista é Fábio Giacomelli, a arroba dele é @Fábio Giacomelli com 2 L's, e ele explica um pouco como é a preparação dos técnicos portugueses, né? Ele explica aqui que há treinadores portugueses em vários países. Caso do Jorge Jesus no Flamengo, Pedro Martins no Olympiacos da Grécia, o Paulo Fonseca na Roma da Itália, o Nuno Espírito Santo no Wolverhampton da Inglaterra, Carlos Queiroz na seleção da Colômbia e Luiz Castro no Shakhtar Donetsk. O Olympiacos de Pedro Martins foi vice-campeão no ano passado e é líder nessa temporada. Paulo Fonseca estava há 3 temporadas no Shakhtar, com títulos nacionais e boas participações europeias, e agora comanda a Roma. E o Jorge Jesus no Flamengo. Eu vou pular aqui um pouquinho. O Jorge Jesus começou no Brasileirão pelo Flamengo. Eu vou aqui pular aqui onde ele explica. Mas quais os motivos dessa aposta? A principal resposta está na obrigatoriedade de estudos em Portugal para treinar cada categoria dentro dos clubes e depois perante as ligas profissionais. O Brasil começou a implantar isso. Lembram da história do Renato e o curso da CBF? É o que ele fala aqui no Twitter dele. Aqui funciona assim: certificação de treinador nível 1, 18 anos, né, a pessoa precisa ter 18 anos, ser federado, ou seja, ex-atleta, dirigente ou a função de secretário, que é uma situação específica de Portugal, e há pelo menos 5 anos a ter ensino médio completo. Esse nível autoriza treinar camadas jovens, exceto os juniores, e ser auxiliar na 2ª B e 3ª divisão. Nível 2, todos os critérios anteriores e ainda desempenho efetivo de 1 ano, no mínimo, de exercício na modalidade de grau 1. Consegue habilitações para ser treinador principal e secretário técnico de equipes juniores da 2ª B e da 3ª divisão. Nível 3, tem ainda que ser detentor do título profissional de treinador grau 2 e ter um exercício profissional da função de treinador nesta modalidade de no mínimo 2 anos. Com o nível 3, fica-se habilitado a ser técnico principal da 3ª divisão. Nível 4, perceba a quantidade de formações que são exigidas em Portugal. Nível 4, ter curso de grau 3 e exercer a função de treinador desse grau há pelo menos 3 anos. Ter concretizado o plano anual de formação contínua aplicado aos treinadores de grau 3, pode treinar equipes da 1ª divisão e ser técnico da seleção em qualquer categoria. Ou seja, para treinar uma equipe da 1ª divisão, o treinador deve ter, além das formações obrigatórias e continuadas, pelo menos 6 anos de atividade profissional, tendo enfrentado diversas situações dentro do futebol. Algumas das disciplinas ministradas nos cursos. Exemplo para grau 2, técnica tática, capacidades motoras, ciências do comportamento, medicina desportiva e leis do jogo. A nível de Europa, ainda o Fórum de Treinadores de Clubes de Elite da UEFA, treinadores dos clubes mais importantes do continente, se reúnem na sede da UEFA, na Suíça, no início de cada temporada para discutir questões técnicas e da agenda do futebol europeu. Ou seja, ele segue o raciocínio dele, né? Não quer dizer que isso não vá levá-los a serem melhores, mas de certeza traz para a casa mata treinadores mais qualificados e que estudaram o conjunto todo do esporte, sabendo disso que muitos deles têm sido procurados por diversos clubes ao redor do mundo. No Brasil, a CBF criou a CBF Academy, cujo modelo de licenças para treinadores foi muito elogiado em sua divisão de níveis C, B e A e Pro. As exigências, segundo a CBF, começaram nesse ano. Ele segue o raciocínio dele aí, falando sobre a formação de treinadores em Portugal. É o Fábio Giacomelli. Eu recomendo ali quem gosta dessas curiosidades ali. Ele e o Nando Rocha, eles trazem muito. O Nando, ele tá fazendo um mestrado dele da área da comunicação e ele tem estudado muito essa questão do storytelling, ou seja, como o clube se comunica pelas redes sociais com o seu torcedor. Interessante isso. É bem interessante. Ele traz umas análises bem legais e principalmente aí o caso do Bahia, né? Que o Bahia é um clube bem específico que está fazendo uma função social muito fora da curva comparando com outras equipes do futebol brasileiro. Dando um destaque ontem pelo Campeonato Brasileiro,
o Botafogo venceu o CSA por 2-1 e o Bahia perdeu para o Ceará por 2-1. Lembrando que o Flamengo é líder disparado com 64 pontos. Em segundo, Palmeiras com 54, apenas 10 pontos de diferença. Em terceiro, o Santos com 51. O São Paulo é o quarto com 46. Corinthians em quinto com 44, ou seja, 20 pontos de diferença para o primeiro colocado. E o Internacional, o sexto, com 42. Já em sétimo, o Grêmio com 41, empatado com o Bahia. Na zona de rebaixamento, o Cruzeiro em 17º. Ele volta por causa da vitória do Ceará, né? Isso, por causa da vitória do Ceará. O Cruzeiro é o 17º com 28 pontos. Em 18º, o CSA com 26. Em 19º, a Chapecoense e o Avaí com 17. Lembrando que o Fluminense é o 16º com 29 pontos. 16º com 29 pontos. Tem uma coisa que eu acho muito legal que muitos fazem a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro, porque isso mostra aí como é que os clubes estão trabalhando na volta, né? Então, o Flamengo seria o primeiro com 22 pontos, o Goiás seria o segundo com 17, em terceiro o Palmeiras com 15, em quarto o Vasco com 14, empatados com São Paulo e Santos. O Grêmio e Atlético Paranaense em sétimo e oitavo com 13. Nono, o Corinthians com 12. Bom, vamos lá. O Internacional... Falou o Inter até agora? O Inter seria o 15º com apenas 9 pontos. Os 4 últimos na classificação do retorno seriam Ceará com 7, Botafogo com 6, Avaí com 4 e na lanterninha a Chapecoense com apenas 3 pontos. Lembrando, a próxima rodada, no dia 26 de outubro, Bahia e Inter, e no dia 27, Grêmio e Botafogo. Jogaço. São os dois jogos, são dois jogaços. São jogos legais aí para quem curte e quem acompanha o Campeonato Brasileiro. 11h30. O Flamengo pega o CSA. Pobre CSA. E o Palmeiras pega o Avaí. Meu Deus, que crueldade. 11h38, você acompanha o Lance Esportivo desta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. Estamos ao vivo no nosso Facebook, também pelo bitcontv.com.br, no nosso canal no YouTube. E você também encontra informações da programação da Bitcom TV no Twitter e Instagram. No bitcontv.com.br, além dos programas ao vivo, você acompanha informações de assuntos variados, geral, política, esporte também, informações sobre a Serra Gaúcha, você acompanha tudo lá no bitcontv.com.br, você entra lá e fica muito bem informado, atualizando a temperatura em Caxias do Sul. Permanece em 20 graus, a umidade relativa do ar nesse momento é de 90%. A máxima de hoje não deve passar dos 22 graus. Teremos uma elevação contínua da temperatura, pelo menos até o sábado, quando deve chegar ao 28. No domingo, segunda e terça-feira, a previsão indica, pelo menos hoje, que no domingo, segunda e terça, teremos chuvas com trovoadas e com uma amplitude térmica pequena. Domingo a máxima é de 22, a mínima de 17. Na segunda a máxima de 23, a mínima de 17. E na terça-feira a máxima de 26 e a mínima de 15 graus. Roger Machado receberá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a medalha Farroupilha pela sua luta a favor da igualdade racial. Merecida essa medalha. Com certeza, o Roger Machado tem se mostrado um cara ativista pelo direito dos negros, e principalmente no futebol, porque ele e o treinador, o Marcão do Fluminense, são hoje os únicos treinadores negros, né, a dirigirem equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, e ele fez manifestações muito contundentes e muito importantes nas últimas semanas aí, e eu acho que vale demais aí. Merecidíssimo. Porque... fica aqui a crítica à Assembleia Legislativa. Eu extrapolo um pouco a minha função de apresentador desse programa de esportes, mas a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul faz homenagens de medalhas que são, no mínimo, questionáveis. No mínimo questionáveis. E aí eu não entro no mérito de que lado político recebeu a medalha, mas, por exemplo... Deputado Eduardo Bolsonaro recebeu uma medalha, eu não lembro se é do Mérito Farroupilha, tem uma outra congratulação que é semelhante, mas é uma medalha também concedida pela Assembleia Legislativa por um deputado estadual do PSL. E aí? Porque é amigo do Rio Grande do Sul.
Tipo, vamos elencar. O Jean Willis também recebeu uma medalha. O Jean Willis. E aí, tipo, sabe, eu não entro no mérito político de que lado foi o homenageado, mas são pessoas que, né? Bom, então o Roger Machado que venha lutar por uma causa de todos, são os negros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Amazonas, de Belém, e é um cara de reconhecimento, de expressão e que compra essas lutas necessárias de serem compradas. Então, que bom que receba essa homenagem. Tem aí qual é o deputado que propõe Ainda não, depois eu te informo. Não, tranquilo, mas é legal. Acho que acerta, nesse ponto aí, acerta a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em conceder essa honraria ao treinador Roger do Bahia. Eu estou vendo aqui uma postagem, não sei se é verídica, no dia 26 de outubro tem o 28º Rally dos Gringos, aqui em Caxias do Sul. Rally dos Gringos? Eu acho que é em parceria com uma academia de Caxias do Sul e um clube de rally, se eu não me engano. Pode ser, porque eu sei que eu tenho rally em Caxias do Sul. Mas não é o mesmo que este rally. Aí eu soube de um rally que é em parceria com uma academia famosa aqui da cidade. Sim, até é diferente. É uma outra... Isso, é diferente. É o rally de Caxias do Sul... 4x4, se eu não me engano. Não. É isso que eu tava falando da academia. Eu vou ver até se eu acho a informação no Clube Caxias de Rally. Essa informação é o Rally Universitário. Isso. Em comemoração aos 19 anos de fundação, o Clube Caxias de Rally, em parceria com essa academia, vai promover no dia 26 de outubro. São 2 rallies, hein, cara? Isso é no próximo sábado já. A 11ª edição do Rally Universitário de Caxias. Para você que já participou em anos anteriores e para você que deseja uma opção diferente de lazer e descontração, né? Fica o convite ali do Clube de Rally... Clube Caxias de Rally. O Rally de regularidade 4x2 é uma prova realizada com carros de passeio de uso comum para percorrer um roteiro pré-determinado por estradas do interior de trânsito regular em ótimas condições. O objetivo é percorrer o roteiro correto, no tempo correto, a partir das orientações recebidas da organização. Vence a prova quem conseguir manter a regularidade ao longo do roteiro. As características da prova seguem as normas do Código de Trânsito Brasileiro e respeitam as características dos carros originais, sem a necessidade de preparações especiais para participar do evento. É uma alternativa de lazer, emoção e adrenalina com os amigos e a família curtindo as belas paisagens do interior de Caxias e região. Eu soube desse aqui, até me chamou a atenção, porque muito se fala de rally, a galera já pensa assim, não, eu preciso ter meu Jeep, eu preciso ter, né, minha caminhonete 4x4. E qualquer um pode participar. Isso é legal. Até era uma questão que eu estava querendo abordar. Se alguém do Clube Caxias de Rally esteja nos acompanhando ou dessa academia, fica aqui o convite para mim participar do programa ainda essa semana ou na semana que vem para falar o pós-evento, né, como é que foi. Ou pode participar do evento, Nando, dia 26, qualquer carro, hein? Pois é uma boa, né? A minha esposa está acompanhando o programa. Amor, vamos fazer um rally? Eu dirijo, mas você vai lá como minha navegadora e a gente pode participar do rally de regularidade do Clube Caxias de Rally. 11h44, brincadeiras à parte, você acompanha aqui o Lance Esportivo dessa terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. A temperatura em Caxias do Sul permanece na casa dos 20 graus. A umidade relativa do ar é de 90%. Hoje não deveremos ter chuva, pelo menos é o que nos diz a previsão do tempo. Mas é claro que a previsão do tempo na Serra Gaúcha, meu amigo, ontem parecia inverno. Neblina, muita neblina em vários pontos da cidade. Não parece nem de longe uma primavera, pelo menos uma primavera normal, vamos dizer assim, corriqueira, né? Mas hoje, por enquanto, não chove. Tem aí... Não tô ouvindo nenhum som de chuva ainda. O tempo nublado, o céu tá fechado, tem um solzinho tentando passar entre as nuvens em alguns pontos da cidade, mas por enquanto temos aí um tempo totalmente fechado. Enfim, achei informação, Nando. A terceira caminhada Corrida da Saúde, CSSI e Randon, é no dia 27 aqui em Caxias do Sul. 27, domingo, né? 27, domingão. Domingão. Vai ter a participação do... 5 e 10 quilômetros. Se eu não me engano, vai ter a participação do Neto Fagundes. Sim. Lembrei agora. Ele vem fazer o stand-up do Nego Velho, que é muito engraçado. É interessante? É engraçado. É um personagem... É o personagem... O Galdério do interior, assim, da cidade pequena. Ele tá até se apresentando em Porto Alegre, lá numa casa de stand-ups lá. E ele é muito engraçado, assim. Quem acompanha já viu... Pelo
menos, eu acho muito bacana, assim, ele é muito versátil no personagem do Nego Velho. Quem for pro evento da corrida no domingo lá, essa corrida promovida pelas empresas Randon. Uma atração a mais. Com certeza, vai poder curtir, vai poder dar umas risadas aí. Eu acho que provavelmente a apresentação dele fica para depois da prova, né? Depois da corrida. 11 horas mais 46 minutos, o volante titular do Caxias, Marabá, de 33 anos, permanecerá no Clube Grená até o fim da participação da Copa Seu Verardi. Quando encerra o contrato, ele chegou no Caxias em 2017 e já disputou 40 jogos. E o volante Tássio também pode sair do Caxias. O São Luís tem interesse no atleta. O Tássio acho que já tem um certo destaque dentro dessa campanha meio instável do Caxias, claro, tá avançando, mas com resultados meio complicados, mas o Tássio é um dos destaques, e o Marabá também já acho que é um dos poucos remanescentes mais antigos do elenco Grenal. Mas interessante, o Caxias pode perder um jogador pro São Luís. Acabar... Chama atenção isso. Acabar dando a munição, dando, né, um reforço para um rival do Gauchão 2020, né, o São Luís de Juí. E o Juventude confirma a participação na Copa São Paulo 2020. O clube formador, categoria A, e destaque nas competições de base, o Juventude confirmou na segunda-feira a sua participação na 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O departamento de base do Ju recebeu um ofício da Federação Paulista de Futebol garantindo uma vaga para a disputa de uma das principais competições de base do mundo. A competição ocorrerá entre os dias 2 e 25 de janeiro. 7 cidades sedes já foram confirmadas pela Federação Paulista, que em breve deve divulgar a tabela oficial da competição. Até lá, o Juventude seguirá a preparação intensa. Visando a preparação para a Copinha, a equipe comandada pelo técnico Lucas Anella está disputando a Copa Sul Sub-19, que conta com grandes equipes do cenário nacional. É isso aí, a principal exposição, né, do futebol de base brasileiro é a Copa São Paulo, né? Sim, sim. Grandes revelações de grandes nomes. Só que hoje ela está muito inchada, a Copinha. Eu não sei se... Acho que já tem um bom tempo, né, que ela tem esse número considerável, né, porque... Com 23 grupos ou mais... Divididos em uma infinidade de cidades pelo interior de São Paulo. Haja empresários. Com certeza, e isso é o tipo de coisa que sempre vai se ver matérias, né? Os times que vêm de muito longe, que fazem viagens homéricas com muito sacrifício, é a gurizada tentando um lugar ao sol em outras equipes, né? Porque sabem que dificilmente vão conseguir fazer confrontos equilibrados ou até mesmo ter superioridade contra equipes de melhor estrutura, das séries A, B, talvez C, mas eles vêm com aquela possibilidade, aquela expectativa de serem vistos, né? Uhum. Bom, não vou ter sucesso aqui, mas quem sabe o empresário está me olhando, eu vou parar no São Paulo, eu vou parar no Corinthians, eu vou parar no Inter, no Grêmio, no Cruzeiro, enfim. Mas é a exposição que essa gurizada quer e bom, acabou se consolidando aí com uma principal competição do futebol de base do Brasil. Nando atleta Regis Mosquen se sagrou campeão da 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike, na cidade de Itará, Rio Grande do Sul. Representando o Caxias do Sul, Regis foi o grande campeão na categoria 35-40 anos Master. Muito bom, Caxiense do ciclismo aí. Na semana passada a gente falou do ciclismo de Caxias do Sul. E tivemos a presença aí de um representante da Federação Gaúcha de Ciclismo, que é daqui de Caxias, e ele ressaltou essa questão de que Caxias tem o seu destaque no ciclismo nacional, mas que não tem tanto reconhecimento assim, não tem tanta divulgação assim. Então são questões como essa que mostram que os atletas do esporte estão conseguindo resultados bons e legal que isso aconteça. 10 minutos para o meio-dia, vamos encerrando por hoje? Vamos encerrar por hoje, então. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente vai falar sobre MMA. Isto. MMA, legal, já ficou. Com Jorge Velho. Fica aí o convite, um evento muito bacana que acontece no início do mês de novembro no ginásio do Vascão, ginásio do Vasco da Gama, lá no bairro Pio X. Eu agradeço demais a sua companhia. Fica aí na Bitcom TV, ligado na sequência, tem o Bitcom meio-dia com a colega Melissa Bueno. Valeu, seu Ivan Esgaraboto. Feitoria. Valeu, uma excelente Até mais. Uma excelente tarde a todos e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.